Bom dia, irmãos. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã e que a gente possa transmitir a porção da palavra do Senhor, para que a palavra do Senhor venha nos encorajar, nos exortar e nos direcionar no caminho dele, né? Que bom nós estarmos aqui nessa manhã, né? Somos pouco, mas somos salvos, né? Isso que é importante, né? Não é a quantidade que vai exemplificar isso, mas é o fato de sermos salvos que nos alegra. Eu costumo dizer que quando nós vemos as reuniões, não é que a gente é mais espiritual do que os outros que não vêm, mas é porque nós entendemos que nós precisamos estar aqui para aprender do Senhor, né? Não é quando a gente está aqui, eu sou mais espiritual, eu vou em todas as reuniões, né? Não é isso, né? A gente está porque a gente sente que precisa disso, a gente precisa da companhia dos irmãos, a gente precisa de aprender do Senhor, nós precisamos ser desafiados, nós precisamos de ter palavras de exortação, de encorajamento, de correção, né? E quando nós estamos aqui nesse ambiente, nós sempre vamos ouvir uma palavra do Senhor. Nós sempre vamos ouvir, né? Nós sempre vamos escutar, né? Ouvir vai depender muito daquilo que a gente vai analisar, daquilo que a gente escuta, né? Mas quando nós estamos aqui, nós estamos mais próximos de ser alcançado pela voz do Senhor. Porque amanhã a gente vai envolver com os nossos afazeres, que são importantes, que tira a nossa visão do céu. Já percebeu? Que os afazeres, os compromissos, as dificuldades, os problemas a ser resolvidos, tira da gente uma visão de Deus, do cuidado de Deus, do socorro de Deus, né? Então, quando nós estamos aqui, nós somos exortados, ensinados, desafiados a continuar caminhando no caminho dele, né? Eu tenho certeza que cada um de nós aqui tinha outras coisas para fazer, a não ser estar aqui. Mas nós escolhemos estar aqui nessa manhã. Aí entra aquela discussão, né? Qual a reunião mais importante? Qual a reunião mais importante? Você sabe qual a reunião mais importante? Uns vai falar assim, reunião de oração, né? A gente ora com Deus. Reunião de ceia do Senhor. Reunião de evangelismo, né? Onde a gente anuncia a palavra que a pessoa possa ser salva. É a reunião de estudo, a gente aprende. Reunião de escola dominical, qual é o mais importante? Você sabe qual que é a reunião mais importante? É a próxima. A reunião mais importante é a próxima reunião. Né? A próxima reunião vai ser a mais importante. Porque a próxima reunião é a que eu tenho possibilidade de estar presente e posso ser transformado, induzido, encorajado e exortado pela palavra de Deus. Então, mentalize nisso, lembre sempre disso. A reunião mais importante é a próxima. Né? Então é isso. Nós estamos aqui nessa manhã, nós vamos ler alguma coisa, aprender da palavra de Deus. Os irmãos têm a liberdade, né, de participar, pode interromper, pode ficar à vontade. Tá? Sinta-se em casa, sinta-se à vontade para a gente aprender. Nós temos que ter, eu sempre digo para as pessoas, nós temos que sempre ter a humildade para aprender com uma criança. Nós temos que ter humildade para isso. E nós temos que ter também audacioso para ensinar um doutor. Né? Então que a gente possa ter essa convicção de aprender sempre e também estar sempre pronto a transmitir aquilo que nós temos aprendido. Nós temos aprendido. Né? Então vamos ver lá no texto sugerido, né? Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 3. O texto áureo desse versículo que a gente leu, né, de Coríntios, ele é muito, muito extraordinário, esse texto, irmãos. Esse versículo é citado juntamente com Efésios 1:13. 1:13 é mais o Coríntios. Bota o versículo Coríntios capítulo que foi citado textual nosso aqui, ó. Priscila. Você viu se é Priscila aí, senão
2 Coríntios 1, 22. Coloca para nós aqui. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Esse versículo aqui é ele deu um resumo de Efésios capítulo 1, 13 e 14. É um resumo daquela passagem. Olha lá. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção e possessão de Deus, para louvor da sua glória. Redenção e possessão de Deus. Qual que é a garantia? A garantia é que eu melhorei como pessoa, né? Parei disso, parei daquilo, né? Então essa é a garantia. A garantia não está aí. A garantia está nele mesmo. Deus nos dá a salvação e ele garante a nossa salvação através do Espírito Santo de Deus. É o que nós vamos ver nesse trecho aqui. Nós vamos ver aqui a presença de Deus, a presença do Espírito Santo e a presença do Filho. A salvação, ela está diante dessas três coisas. Deus, Jesus e o Espírito Santo de Deus. Nós somos salvos na junção dessas três pessoas da Trindade. Nós somos salvos não porque a gente melhorou como pessoa. A gente melhorou como pessoa porque nós somos salvos. Não para a salvação. Nós temos que entender isso, irmão. Esse versículo que a gente leu aqui, ele é libertador. Ele nos liberta, gente. Eu comentando com uma pessoa, um pregador do evangelho também, um ensinador, né? Mas só de outra denominação, outra linha de raciocínio, e eu falando com ele, quando eu citei esse versículo para ele, ele ficou impressionado. Ele já sabia desse versículo, mas quando eu tinha uma colocação, ele ficou assim, ele disse, eu intuí que não tinha analisado esses versículos. Porque ele ensina que a salvação é algo que nós podemos ter ou não ter, né? Está nas nossas mãos, né? Mas esse versículo 13 e 14, ele é libertador, ele nos traz para nós uma tranquilidade, uma confiança que leva a gente a enfrentar as dificuldades momentâneas aqui com mais leveza, mais levezas. Os problemas dessa vida, muitas das vezes nós não conseguimos evitar. Os problemas da vida, muitas das vezes nós não conseguimos evitar, mas nós conseguimos enfrentá-los com mais leveza quando nós sabemos dessas coisas, né? Então, o texto áureo traz para nós a ação de Deus, a ação do Espírito Santo e a ação do Senhor Jesus Cristo. Esse texto que a gente viu aqui, a gente vai ver a manifestação desses a manifestação da Trindade nesse texto que a gente leu. Vamos ler lá, Mateus capítulo 13. Irmãos, pode ficar à vontade, tá? Pode interromper a hora que quiser. Nós não temos eu não sou tão metódico no sentido de ter um início da mensagem, o meio da mensagem, aquele fim, né? Não fica esperando eu terminar, não, que não vai. Pode interromper a hora que você quiser. Até a hora a gente vai parar e vamos embora, né? Você não vai ver muitas das vezes você vai ver uma conclusão, não. Você vai ver muita coisa, né? Então, o Evangelho de Mateus, capítulo 3, ele começa dizendo, né? Então veio Jesus da Galiléia ter com João Batista no Jordão para ser batizado por ele. Então, Jesus, ele sai da Galiléia, de Nazaré, provavelmente Nazaré, né? Ele vai percorrer mais ou menos 130 quilômetros, 140 quilômetros para chegar até onde João Batista está. Ele vai com essa firme convicção, ele está com seus 30 anos, né? A Bíblia não nos dá assim mas nos dá uma certeza que ele viveu em Nazaré, né? Ele viveu ali, ele
praticou ofício, né? Tem até muitos livros escritos sobre isso, que Jesus foi na Índia, foi em outros lugares, e aprendeu, e foi, e viajou, e voltou para se manifestar ao povo. Mas a Bíblia não explica, fala sobre isso. A Bíblia vai falar dos 12 anos dele, e vai falar agora aqui novamente, né? Então eu tenho plena certeza, plena convicção, que Jesus viveu em Nazaré até seus 30 anos. Ele vai sair dali para poder assumir a sua responsabilidade a qual ele veio, para que ele nasceu. Ele vai assumir o seu ministério público. Então ele sai de Nazaré e ele vai lá encontrar com João Batista, com a firme convicção, para ser batizado. Ele estava com 30 anos, ele ia entrar no ministério, então tem todo um sincronismo, todo um ritual, todo um cumprir das coisas. A gente vai ver aqui no diálogo que ele tem com João Batista, né? Então ele vai ter com João Batista para ser batizado. Ali ele vai assumir, né? O batismo de João era um batismo para o arrependimento, né? Então ele como ele não tinha pecado, ele então não tinha necessidade de ser batizado, mas ele tinha de se igualar a cada um de nós. É o que está em Filipenses capítulo 2. Olha o que está escrito em Filipenses capítulo 2. Olha para nós lá. Filipenses capítulo 2, ele assume a forma de homem. Olha só, Filipenses capítulo 2, vamos achar o versículo exato aí. 5 em diante. Então, coloca para nós aí. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou a si mesmo, e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então ele se fez semelhante aos homens. Então nesse batismo também ele está assumindo uma postura de um homem, como cada um de nós, no sentido das dificuldades. Pode falar, irmão. Ele precisava ser batizado para poder assistir muito. Ele aí era batizado por água, o batismo partilhava por água, né? E você, pessoal, mas no lugar não tinha o Espírito Santo. Sim. Aí, você vê, aí completou as 3 partes da Trindade. 3 partes. Jesus não precisava ser batizado, mas para se cumprir. Isso aí. Eu preciso ser batizado com você. Aí o Batista aceitou. Esse é o argumento que ele vai ter com João Batista. João Batista sabia quem ele era. Sabia. Né? João Batista era primo dele. Sabia que João Batista era primo? Sabia. Eles eram primos. E aquilo foi. E João Batista cresceu ouvindo sobre Jesus, gente. Vocês acreditam nisso? Porque ele vai falar lá em João, ele vai dizer que não conhecia, né? Não conhecia ele, de repente, como essa missão de Cristo, né? Mas como pessoa ele conhecia. Ele conhecia, sabe o que ele conhecia? Porque o que acontece quando Maria é anunciada que ela estava grávida? E qual a prova que realmente aquela gravidez era concebida? Né? E qual era a prova que o anjo falou com ela? Ó, a sua prima, né, já está de 6 meses grávida. Essa era a prova. Aí o que ela fez? Foi correndo para lá ver se era verdade. Você está entendendo como é que funcionou o diálogo ali? Parece algo aparece conversando com ela, fala assim, ó, você vai engravidar e você vai ter um filho, né? Ela fica assim, perdida, cara. Aí o anjo fala, ó, a sua prima, que era estéril, ela também está grávida até de 6 meses. O que ela faz? Ela vai correndo para lá para ver se é verdade. Porque ali era uma prova, né? Eu sempre gosto de dizer, eu sempre digo que os servos do Senhor, eles sempre pediram prova ao Senhor, né? Que vocês lembram que Gideão pediu?
Lembra? Gideão pede a questão do lã, né? Molhado e seco. Não é mesmo? Então, o anjo fala com ela vai para lá para ver. E quando ela chega, acontece isso que Adriano fala. O filho começa a voar. A Ana também teve uma revelação também a respeito disso. A Bíblia não fala, mas Ana teve também uma revelação sobre o nascimento do Messias. Entendeu? Por causa disso, quando Maria chega, Ana já vai direto falar com ela a respeito disso. Né? Então você vê, é todo um sincronismo. Então você acha que aquela criança cresceu ouvindo essa história, ouvindo essas coisas. Então ele sabia quem era Jesus. Ele não sabia quem era Jesus no sentido da sua missão, mas quem ele era como pessoa. Só que ele também tinha a desconfiança. E qual era a prova para provar? A manifestação do Espírito sobre ele. Né? Você está entendendo como é que Deus, porque Deus sabe que nós somos céticos. Ele sabe que cada um de nós aqui temos capacidade de duvidar de coisas. Nós temos facilidade de duvidar de coisas. E a dúvida, ela é muito importante na nossa vida. A desconfiança. A desconfiança. Se a gente tivesse mais desconfiança, a gente erraria, a gente sofreria menos. Se a gente fosse... Prova! Você está vendo? Pediu a prova. O discípulo falou, não, rapaz, ele ressuscitou. Não é? Ressuscitou, tu vai falar assim, eu não acredito não. Se eu não botar o dedo na ferida lá, eu não acredito. Jesus aparece, não que Jesus faz? Tomé, você é um credo. Você, Tomé, pode, tanto tempo comigo, né? Deus fala nada disso. Eu falo, Tomé, vem cá, bota o dedo aqui. Bota o dedo aqui. Sabe por quê? Porque Deus conhece a estrutura de cada um de nós. Nós desconfiamos de coisas que às vezes não precisa desconfiar, e às vezes não confiamos em coisas que a gente não sabe, não é para confiar. Não é? Eu costumo sempre dizer, a gente cai em muitos golpes, sabe por quê? Porque às vezes a gente não desconfia. A gente não desconfia, né? Esses golpes da internet, eu costumo dizer que esses golpes aí, a gente cai por ganância ou por medo. Porque a ganância e o medo tira de nós a desconfiança. É psicológico. Não é? Então ele vai pegar a gente na ganância ou no medo. Eu vi uma reportagem essa semana, o cara eles conseguiram tirar 90 mil reais da pessoa. 90 mil reais. E um cara, e eu peguei essa pessoa, foi no jornal que teve essa entrevista. E essa reportagem. Não foi reportagem de internet, não. O jornal passou lá a reportagem sobre isso. Tiraram 90 mil da pessoa. Uma mensagem falando que o aplicativo dele tinha sido invadido e ele precisava de correr atrás que estava sendo feito Pix. Ele liga para o telefone que mandaram. A pessoa se falou que era do banco e a pessoa, toda aquela conversa, realmente seu aplicativo está vulnerável, então vamos fazer o seguinte, você faz um Pix para nós testar, só para testar. Olha que coisa louca. Fez o Pix, não, mas você saiu o dinheiro, não tem problema, vai retornar, é só para nós testar. O cara conseguiu arrancar o dinheiro todo que ele tinha, ainda fez ele fazer um empréstimo e mandar o dinheiro também. Sabe o que é isso? Medo. Ele estava com medo, então ele fez isso. Então é duas coisas que nós vamos cair, presta atenção nisso, gente. A desconfiança ela tem que ser maior do que o medo e maior do que a ganância. Se a desconfiança for maior do que o medo e maior do que a ganância, a gente vai se livrar de vários golpes. Presta atenção nisso. Então qualquer coisa, qualquer proposta que te traga, desperta em você ganância ou desperta em você medo, recorra à desconfiança. Tá? Então que a gente saia hoje aqui com essa mentalidade. Qualquer proposta, se despertar em você ganância ou despertar você em medo, recorra à desconfiança. Será que é verdade? Será que é verdade? Né? Então tenha isso em mente. Tenha isso em mente. Né? Eu vou te contar um relato que aconteceu com a gente semana passada. A gente lá na loja, a gente caiu também num golpe. E um golpe difícil de escapar. A loja escapa,
mas a pessoa não escapa. Ela não tem como escapar. Sabe como é que funciona? Funcionou assim. A pessoa botou uma propaganda no Facebook vendendo tijolo. O tijolo custa 1.250 um milheiro, mais ou menos. 1.200 por aí, um milheiro. A pessoa botou no Facebook a R$600. Entendeu? O bandido botou R$600 no Facebook. Aí a vítima interessou, gostou do valor. R$600, R$650, 650. A vítima gostou do valor. Só a proposta é muito boa. Porque a vítima, o bandido falou assim, ó, você só vai fazer o Pix quando o tijolo chegar na sua casa. O caminhão chegou lá, você faz o Pix. Anota o Pix aí tudo direitinho. Quando chegar o tijolo, você faz o Pix. Então, tranquilo, não é? Mercadoria chegou, eu faço o Pix. Não é moleza? Pode comprar qualquer coisa. Mas o que o bandido fez? Ligou para a loja nossa lá. Ah, você consegue entregar 1.000 tijolos? Quanto é? 1.250. Você consegue entregar para mim em tal lugar? Você consegue? Consigo, entrego. Ah, quando chegar lá eu faço o Pix. Entendeu a junção? Quando você chegar lá, eu faço o Pix. Aí, tranquilo, a gente faz direto. Quem de nós não compra coisa e faz o Pix quando chega a mercadoria em casa? Não faz isso? Mandamos o caminhão de tijolo. O caminhão chegou lá, na casa do cliente. O cliente, bacana, o tijolo está aqui, tá, tudo direitinho. Você tem que fazer o Pix. Ah, não vou fazer agora. O cara fez o Pix. Para onde foi o dinheiro? Para o bandido. Então o cliente dificilmente vai escapar. Você sabe por que ele caiu? Por causa da ganância. E não teve a desconfiança, foi pouca. Então cada um de nós aqui pode cair. Esse golpe, ele é difícil de escapar. Você só vai escapar quando você tiver desconfiança que o valor do produto está muito abaixo do que ele custa. Entendeu o que é? Ganância e medo. A desconfiança tem que ser maior do que tudo isso. Entendeu? Aí chegou lá, fez o Pix, mas aí o que aconteceu? O motorista não conferiu o Pix. Deixou o tijolo. Entendeu? Aí depois a gente foi lá e conversou com o cara, negociou e o cara foi e pagou, deu um preço melhor para ele. A gente ia pegar de volta, mas ele acabou pagando. Aí ele pagou de novo. Pagou de novo. E aí, de outra pessoa? Isso foi para outra pessoa, porque ele estava com uma tijolo de outra pessoa. E a outra pessoa comprou da gente. Entendeu? Só que quando chegou lá, ele já estava acostumado o Pix tudo para fazer. Então quando o caminhão chegou, tem que fazer o Pix, ele fez o Pix. Mas como o motorista não conferiu na hora o Pix, aí acabou, mas aí ele foi, entendeu, e a gente combinou com ele, conversou, a gente resolveu, ele pagou um valor mais baixo, a gente baixamos e a gente conseguiu resolver o problema dele. Eu fui vítima de dois golpes. Você foi, né? Fui. Pois tá. Desconfiança e medo. Tá? Sempre tem que ter desconfiança. Porque o medo é ganância. Às vezes, olha o medo, como é que eles pegam a gente no medo de que o seu filho está sequestrado. Você está com medo, você manda o dinheiro. Por quê? Você não tem desconfiança. Qualquer um da gente cai. Tem que ter muito cuidado com isso. Desconfiança é fatal. O Guilherme fazendo serviço lá na Gibank, né? Na Gibank, como é que chama? Banco? A Gibank, banco que financia para aposentado. A quantidade de aposentados que cai em golpe de empréstimo. Muito aposentado. Leva, pede, faz um golpe, mesmo esquema. O cara comunica com o banco, comunica fazendo uma. A pessoa da gente está falando com um banco, pensa que não, já era, fecha. Tá? Então é isso aí, gente, vamos ficar atentos disso aí. Então, Jesus ele vem da Galileia para ser batizado por João. Interessante que no versículo 14, irmão, eu queria comentar um pouco desse algo aqui no versículo 14, que diz assim: mas João opunha-se dizendo: eu careço ser batizado por ti e vens tu a mim. Essa expressão aqui, o que essa expressão aqui transmite para nós assim de imediato? Que João Batista sabia quem ele era. Você está entendendo? João Batista não passou a saber Jesus, que era quando o Espírito
manifestou ali em forma de pomba. Não foi dali para frente. Você está entendendo aqui? Aquilo ali é uma confirmação, né? Uma confirmação. Uma confirmação. Isso. É por causa da desconfiança. Porque Deus sabe que nós somos desconfiados. Deus sabe que a gente é desconfiado. Entendeu? Você já desconfiou de coisas que às vezes não era aquilo que você desconfiava, né? Também desconfia de pessoas que às vezes a gente põe num desperdício de desconfiança, né? Mas Ele sabe que nós temos sentimento de desconfiança. E nós precisamos de todo esse sentimento, irmãos. Nós precisamos de sentimento de ansiedade. Nós precisamos disso. Nós precisamos de sentimento de saudosismo. Nós precisamos de sentimento de medo. Nós precisamos ter sentimento de ganância. Ganância não, né? Mas nós precisamos ter tudo isso. Nós faz falta. Nós precisamos ter sentimento de medo. Nós precisamos de tudo isso. Nós temos que ter sentimento de raiva, né? Nós precisamos ter sentimento. Só que nós temos que aprender a equilibrar isso. O problema se dá quando um desses sentimentos eles são maiores do que o tanto que a gente precisa. Você está entendendo? Quando esses sentimentos são maiores do que o tanto que a gente precisa, a gente vai ter dificuldade. Nós precisamos de sentimento de pessimismo. Nós temos que ser pessimista, né? Nós temos que ter o sentimento de inferioridade, no sentido da humildade, né? Nós precisamos ter esse sentimento. Nós precisamos também do sentimento de arrogância. Nós precisamos desse sentimento, né? E Deus criou cada um de todos nós necessitamos desse sentimento. Esse sentimento que faz a gente andar, crescer, rir, chorar, ajudar, investir, economizar. São todos sentimentos que nos ajudam. O problema está quando esses sentimentos são maiores do que a medida que nós precisamos. Aí que vai ter um problema, né? Você vai ter uma depressão, você vai ter uma ansiedade muito alta, você vai ter medo demais, você vai ser muito, né? São sentimentos que estão fora do controle. Nós temos que ter o equilíbrio desses sentimentos. Então Deus ele vai trazer a forma de como para quê? Para tirar qualquer tipo de dúvida. Portanto, João Batista ele vai dar o testemunho lá no Evangelho de João, falando, eu vi, né? O Senhor falou, e o que me mandou, olha a expressão que ele usa, o que me mandou batizar, né? Vamos ver lá o versículo, está escrito lá no Evangelho de João, esse versículo. Vocês vão achar esse versículo aí, seu, o que me mandou batizar, ver qual versículo exato, eu vou achar aí. É o 32. 32? É, o número 32 e 36. Então viu, é o 1, né? É. Evangelho de João, capítulo 1. Olha só o versículo exato. 32 32 batizar com a água. É o 33. Vê o versículo 33. E eu não conhecia. Eu não conhecia. E conhecia ou não conhecia? No diálogo lá do Evangelho de Mateus, você vem, e eu que careço de ser batizado por ti, você vem a mim, né? Aí ele vai dizer aqui, ó, eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires, descer, o Espírito sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu ouvi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. João Batista já conhecia, mas aquilo era o sinal para que ele pudesse falar para as pessoas, testemunhar para as pessoas, ó, realmente Deus provou que é. Não é? Então você está entendendo como é que, por causa desse diálogo, então, Jesus vai dizer assim, esse João Batista vai dizer assim, ó, mas, versículo 14 de Mateus, né? Mas João opunha-se-lhe dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim.
Eu queria só fazer uma colocação aqui, irmãos. Interessante. Num certo sentido, João está se colocando uma pessoa indigna para fazer aquilo. Ele está se colocando na posição de indignidade. Eu queria falar só uma coisa para cada um de nós. Todos nós não somos dignos de transmitir, ser portador da mensagem da salvação. Às vezes eu estou aqui à frente, né? De repente você olha para aqui e acha que eu estou com um ar de arrogância, de superioridade. Você não sabe a luta interna para mim estar aqui falando dessas coisas. Quantas vezes me vem gente? Quantas vezes me vem o meu diálogo interno diz para mim mesmo, que eu não tenho condição de estar trazendo o ensino para uma igreja. De repente você acha, a gente está aqui falando, né? Gesticulando, mas você não sabe a luta interna para poder reconhecer que eu não tenho capacidade, não tenho condição, mas que a obra do Senhor ela é feita por pessoas imperfeitas, como eu e como você, como cada um de nós. A obra do Senhor, nós nunca vamos ser bom o bastante para executarmos, mas nós temos que cada dia buscar ser melhor para podermos estar pronto a testemunhar, a trabalhar, a ensinar, a aprender do Senhor. Nós nunca vamos chegar num patamar de que eu estou cheio bastante, eu posso ser útil na obra do Senhor. Né? A convite do Senhor é: venha como está, mas o evangelho do Senhor não nos permite a permanecer como nós estamos. A mensagem do evangelho nos convida: vem como está. Mas a sequência, quando nós vamos crescendo no conhecimento do Senhor, nós somos constrangidos a não ser aquilo que nós somos. Né? Nós somos constrangidos. Então João Batista, ele usa essa expressão, mas João opunha-se, dizendo: eu careço de ser batizado por ti. Às vezes também acontece com a gente. Eu não tenho condição. Nenhum de nós temos condição. O Senhor nos capacita, Ele nos dá a condição e a gente buscando, cada um de nós, qualquer um. Você pode ver um pregador mais eloquente que existe. Ele não tem, ele também precisa dessa luta diária para saber que ele tem que melhorar cada dia mais, para que as suas palavras tenha impacto e tenha o efeito necessário. Então, cada um de nós aqui, irmãos, somos testemunha, portador da mensagem da salvação. Cada um de nós aqui temos possibilidade de ser muito mais do que aquilo que a gente acha que somos. Né? Então ele vai dizer aqui, né? Jesus, porém, respondeu e disse-lhe: deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Né? Então ele vai falar com ele: nós temos que cumprir certos requisitos. Porque o Messias, quando viesse, irmãos, ele ia ter algumas características que ia distingui-lo para que as pessoas pudessem perceber quem ele era. Então, em toda a trajetória de Jesus, ele vai caminhar por um caminho já demarcado para que as pessoas pudessem reconhecê-lo. Né? Reconhecê-lo quem ele era. Por causa disso, ele vai executar certos sinais, certos milagres. Para que esses milagres? Para poder se confirmar quem ele realmente que era. Né? Nós vamos ver lá chamados os milagres messiânicos. Tinha alguns milagres que eram chamados milagres messiânicos. Né? Milagre que só o Messias ia fazer. Só o Messias ia fazer.
Por causa disso, ele teve que executar alguns milagres específicos para trazer para as pessoas: eu sou quem realmente digo que sou. Né? João Batista, mesmo naquele período que ele estava ali no cárcere, quando ele estava no cárcere, João Batista manda Jesus fazer aquela pergunta a Jesus: você é realmente aquele que esperamos ou devemos esperar outro? Porque João Batista não tinha noção do fim dele. João Batista não tinha noção. Né? De repente ele tinha uma expectativa de como o Messias ia vir, mas ia vir com poder e glória. Né? Ele tinha essa expectativa no fundo, ele tinha essa mentalidade que Jesus ia vir para restaurar o reino de Israel, ia vir montado num cavalo branco com um poder de exército, ia decapitar os romanos, ia libertar o povo, ia instituir uma nova monarquia. No fundo, João Batista também tinha essa mentalidade, tinha essa esperança. Mas João Batista está lá no cárcere, preso. Você imagina só um cara sendo preso. Eu fico imaginando, acontece muitas histórias, né? De pessoas que ficam presas tanto tempo injustamente. Essa semana agora, mês passado parece, lá nos Estados Unidos, eles conseguiram provar que o cara ficou preso mais de 30 anos injustamente. Se imagina a cabeça de um cara desse. Ele ficou quase 40 anos preso. Ele foi preso aos 20 anos. Hoje ele tem quase mais de 60 anos. 60 e poucos anos. Mais de 20 anos foi preso. Você imagina só. João Batista também, um homem que viveu. João Batista viveu diferente dos outros. Ele comia diferente dos outros. Ele fazia, né? Olha só aqui no capítulo 3 mesmo, no versículo 4. Este João, versículo 4, do versículo 3. E este João tinha os seus vestidos de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Ele tinha uma roupagem diferente, uma alimentação diferente, todo um cuidado por causa da missão que ele estava exercendo. Só que ele não sabia o que disso. Né? Então ele vai ver, ele vai chegar aqui e ele está preso. Ele manda Jesus perguntar aquilo a Jesus. E você lembra o que Jesus falou dele? Entre os nascidos de mulher, não houve nenhum maior do que João. E João não ouviu isso. Você sabia? João não ouviu isso. Ele morreu sem ouvir essas palavras. Porque se você vai ver o contexto ali, o discípulo de João pergunta a Jesus: você é o Messias mesmo ou devemos esperar outro? Jesus fala assim: vai lá e fala com João. Os cegos veem, os coxos são curados, os mortos ressuscitados. Olha, fala com João o que está acontecendo. Sabe por quê? Porque João sabia que as mensagens do Velho Testamento traziam a característica do Messias. Então Jesus não fala: não, vai lá e fala com João Batista que eu sou mesmo, é eu que sou. Ele viu a pomba lá, né, o batismo. Jesus não fala nada disso. Jesus fala: os sinais estão acontecendo. Vai lá e fala com João Batista. Quando os discípulos vão embora, João vai embora, aí Jesus vai e usa essas palavras: entre os nascidos de mulher. Porque as pessoas que ouviram, de repente discriminou também João Batista. Puxa vida, João Batista está desconfiando do Messias, né? Fraco. Não acontece muito isso? Às vezes crentes fazem certas coisas, a gente julga, fala: crente fraco, né? Não acontece isso às vezes? Ah, fulano fez isso. Aí a gente logo fala assim: puxa vida, crente fraco, né? Sempre fiel, né? Quando o discípulo vai embora, Jesus fala com a multidão: ó, vocês estão achando aí que João Batista é um fraco? Vou dizer para vocês, ó, entre os nascidos de mulher, nenhum
é maior do que João Batista. Nem Salomão, nem Davi, nem Abraão. Vai listando aí, lista aí heróis da fé aí. Nenhum deles é maior do que João Batista. Né? Então, irmãos, o importante não é como as pessoas te veem. Às vezes a gente valoriza como as pessoas nos veem. A gente valoriza às vezes, né? A gente fica preocupado como as pessoas nos veem. E é interessante, é muito importante a gente analisar o que como as pessoas nos veem. Mas o mais importante, irmãos, é como Deus nos vê. É como Deus nos vê. É como Ele vê o nosso empenho, a nossa vontade de acertar. Ele sabe que a gente é fraco. Ele sabe que a gente é falho. Ele sabe que a gente vai errar. Mas Ele quer ver que Ele tem visto em mim, em você. O que Ele tem visto em nós? Um comodismo com o errado? Um comodismo com o pecado? Ou Ele tem visto em nós uma luta para permanecer de pé? Uma luta para permanecer de pé. O que Ele tem visto em cada um de nós? O que tem travado? Qual a luta nós temos travado internamente? Qual a luta nós temos travado? Será que nós temos travado uma luta internamente para as coisas desse mundo? Ou temos travado também uma luta para permanecer no caminho do Senhor? Como Ele tem nos visto? Não é como as pessoas têm nos visto, né? A gente ministrou uma palavra na Assembleia de Deus mês passado, ali no Guaritá, e lá era uma mensagem para homens, né? União de homens lá, e todos os homens lá desse grupo estavam com uma frase escrita assim: varão valoroso, na camisa, uma camisa roxa, bonita, aquela galera, tudo de varão valoroso, né? Eu falei, que bom, que frase boa, né? Varão valoroso. Aí o Senhor me conduziu uma palavra dizendo que Deus sabe se eu sou varão valoroso ou não. Agora nós temos que saber o que as pessoas próximas de mim têm visto em mim. Um varão valoroso ou um varão sem valor nenhum? Né? Como as pessoas têm visto? Daquela oportunidade, Deus, o Senhor me conduziu a uma... Eu chamei as esposas deles. E eu falei, sempre outras coisas, eu falei, como a esposa de vocês tem visto vocês? Será que ela tem olhado para vocês e visto vocês varão valoroso? Porque não adianta ser um varão valoroso lá fora para as pessoas, se eu não sou um varão valoroso para aqueles que estão mais próximos de mim. Porque os que mais próximos de mim sabem quem eu realmente sou. As pessoas lá na rua não sabem quem eu sou realmente. As pessoas me veem como eu me portando a certo posicionamento. Mas as pessoas que estão perto de nós sabem quem realmente sou. Né? Então, isso que eu vejo aqui, quando Jesus fala de João Batista, entre os nascidos de mulher, não há ninguém igual João Batista. Então, que a gente possa ter essa convicção, irmãos. Saber que eu sou fraco e sou carente da graça e da misericórdia do Senhor. Mas Ele quer ver em mim uma disposição de acertar. Um desejo de acertar. Uma luta para que eu possa acertar. Né? Não me acomodar com os erros, com as minhas manias, com os meus quereres, né? Porque eu sempre digo, né, que nós temos que ser equilibrados no sentido de não fazer aquilo que a gente quer fazer, não falar aquilo que a gente quer falar. Nós temos que ter senso disso. Se a gente falar tudo aquilo que a gente quer falar, a gente vai ter dificuldade de convivência, né? De convivência. Eu costumo dizer que nós só somos livres quando nós temos força para não fazer aquilo que a gente quer fazer. Né? E o Espírito que habita em nós, ele tem essa missão de não permitir a gente fazer aquilo que a gente quer fazer. Você sabia? Vamos ver lá, acho que está no livro de Gálatas. Vamos ver se eu acho o versículo exato aqui em Gálatas, capítulo 5. Olha só que interessante.
Olha só que palavra encorajadora aqui para nós e desafiadora, né? Já viu que as pessoas falam assim, eu sou livre, eu faço o que eu quero? Ele não é livre, ele é escravo das suas vontades. Todas as pessoas que fazem tudo aquilo que quer, eu sou livre para fazer o que eu quero, é escravo da sua vontade. E a pior coisa do mundo é ser escravo das nossas vontades. Por causa disso que o Senhor nos convida a ser escravo dele. Servos, escravos dele. Né? É isso que ele nos convida. Está em Gálatas capítulo 5, versículo 17. Olha que interessante que está escrito. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que querei. Então, qual a função do Espírito dentro de nós? Nos dá liberdade. E quando nós somos livres? Quando a gente não faz aquilo que a gente quer fazer. Se a gente tiver força para isso, a gente está começando a caminhar num caminho de liberdade. O Espírito se opõe, é opositor a nossos desejos carnais. Porque os nossos desejos carnais, eles são terríveis. Se nós colocarmos em prática tudo aquilo que a gente quer, pensa, vamos ter dificuldade. Você nem botar em prática, é só falar. Fala o que dá vontade. Chega no seu emprego e fala o que dá vontade. Está engasgado aqui, ó. Estou vontade de falar com o meu... falar com o meu supervisor. Vontade de falar com o meu patrão. Antes que é patrão, ai, que vontade de falar para meus empregados. Eu vi os dois lados da história, tá, irmãos? Eu vi o lado de ser funcionário, vontade de falar umas bocas com o patrão. E agora eu estou do outro lado, eu estou casgado, vontade de falar umas bocas com os funcionários. Entendeu? Mas tem que ter equilíbrio. Você está entendendo? Estou falando isso aqui, irmãos, é para a gente... Eu quero o mais simples possível para a gente entender, né? Entender, né? Vontade de falar para o meu cliente, né, Adriano? Que cliente? Ai, vontade de falar com esse cliente. Vai comprar. Não é assim que funciona? É assim que funciona, irmãos. Então a gente tem que ter equilíbrio, né? Quem é professora, né? Né, Camelita? Tem aluno, né? Aí um professor falou assim, eu nunca briguei com o aluno, não, mas dá vontade de espremer o pescoço, tem que parar de respirar. Eu acho que eu era um aluno desse, Camelita. Acho que o professor teve muita vontade de fazer isso comigo, né? O dia que eu faltava aula, acho que era uma alegria no colégio. Ai, meu Deus, não. Mas é isso aí. Então, é aprender, gente. Né? Então, o Espírito habita em nós com esta finalidade, né? Então, Jesus ele vai cumprir tudo aquilo que estava determinado, né? Escrito a respeito dele, né? E versículo 15 do capítulo 3, versículo 16. Sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Eu não sei se as pessoas que estavam ali viram isso. Não sei se as pessoas que estavam ali em torno viram essa cena. João Batista viu, ouviu. Jesus, ele presenciou aquilo ali. Agora aqui nós temos a manifestação da Trindade. A Trindade se manifesta aqui. Né? A Trindade se manifesta aqui na pessoa de Jesus Cristo. Aquele que veio pagar o preço. Aqui Deus se manifesta aqui naquele que amou o mundo de tal maneira. Aquele que tem a
o amor em ação para nos salvar. E ele é um Deus que também como vou dizer, né? Que também é detentor da ira dele mesmo em relação ao ser humano. Deus é amor, mas ele é um Deus de justiça. Ele não tem o culpado por inocente. Né? Então Jesus, ele está aqui iniciando o seu ministério de salvação, cumprindo, né? Eu costumo dizer que é o trecho do caminho que vai levar Jesus à cruz. É o caminho da cruz. O caminho da cruz, ele começa lá em Belém. Ele se dá início em Belém, literalmente, e ele vai passar por esse caminho. O caminho do batismo. E esse caminho da cruz, ele vai seguir em várias vertentes, ele vai parar em vários locais, até chegar lá na cruz do Calvário. É o caminho da cruz. Né? Então aqui se dá o início do caminho, dessa caminhada para a cruz. Então aqui nós vemos a pessoa de Jesus Cristo sendo batizado, e também vemos aqui a pessoa do Espírito Santo, na forma de pomba. Aquele que vai nos trazer que é o penhor da nossa salvação. O penhor é a garantia da nossa salvação. Né? Então nós vemos aqui nesse relato a manifestação da Trindade. A manifestação da Trindade que nos garante a vida eterna, irmãos. Aí nos traz aquele versículo que o irmão colocou muito apropriadamente lá de 1 Coríntios, o texto áureo que nós temos. Ele é o penhor da nossa salvação. Deus, no seu infinito amor, enviou o seu Filho. O seu Filho aceitou pagar o preço para a nossa redenção. E vem o Espírito Santo de Deus e sela. Somos selados por esse Espírito Santo de Deus. Né? Então nós vemos aqui, e o interessante, irmãos, nós não comentamos o batismo de João. A gente pulou esse trecho aqui. O batismo de João era semelhante, na estrutura é semelhante ao batismo que nós praticamos hoje, mas é diferente na sua essência. Qual era a finalidade? A finalidade do batismo de João era o batismo para o arrependimento. Né? O batismo de João era um batismo para o arrependimento. E o batismo que nós, cristãos hoje, é o batismo para os arrependidos. Arrependei-vos e seja batizado. Está lá no livro de Atos. Livro de Atos. Vamos abrir o livro de Atos. Oi. O batismo de João, ele com a função de preparar o caminho para a chegada do rei. As pessoas se arrepender e chegar ao rei. E o nosso batismo hoje é uma confissão pública da nossa decisão de aceitar Cristo como Salvador. Então, o batismo de João tinha essa finalidade, né, de preparar o caminho para a chegada do rei, chegar do Messias. É isso aí, essa era a finalidade. O batismo cristão é o que está aqui em Atos capítulo 2, versículo 38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Então, o batismo cristão é para os arrependidos. É para os arrependidos. Aqueles que arrependeram, e a finalidade era outra, né? É o que Paulo vai dizer lá em Efésios, em Atos, capítulo... Deixa eu achar o versículo exato de Atos, capítulo 18. Deixa eu ver se é aqui mesmo. 18, 19. Atos, capítulo 19. É aquele que Paulo ele vai ter que um encontro com os discípulos de João, capítulo 19 de Atos. E sucedeu que, enquanto Paulo estava em Coríntios, versículo 1, tá? E tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos,
e disse: recebeis vós o Espírito Santo quando creste? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. E perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Aí Paulo fala com ele. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Está vendo? Interessante? João batizou, é o que o Guilherme falou, anunciando a vinda do rei, né? O evangelho do rei. Agora nós dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus. Então nosso batismo é consequência de Jesus ter vindo já. É uma confissão, né? Porque o batismo não tem poder de salvação. Ele não tem poder de salvação. Mas o batismo, ele tem o poder de nos agregar, né? De nos fortalecer, de nos dar a condição de estarmos reunidos, né? Como uns aos outros aqui. O batismo nos traz para nós como se fosse uma união, né? Como se fosse uma identificação com os irmãos do corpo de Cristo, né? O batismo ele não tem poder para a salvação, mas ele nos fortalece, Contribui para a igreja, né? Para a igreja, isso aí, com certeza, né? Então, o batismo de João, ele era para o arrependimento, e o batismo de Jesus, o batismo que nós praticamos, é um batismo para os salvos, né? E o interessante, irmãos, que esse capítulo 3 aqui, ele traz muita confusão, né? Traz muita divisão entre o povo de Deus, né? Esse capítulo 3 aqui, porque entra aquela questão batismo com o Espírito Santo e com fogo. Ele vai falar no versículo anteriores aqui, da sequência dessa passagem, vai falar sobre isso nos versículos anteriores. Aqui, ó, versículo 11 do capítulo 3. Capítulo 11, do capítulo 3, versículo 11 de Mateus. E eu, em verdade, os batizo com água para o arrependimento. Olha só como era o batismo de João. Eu, em verdade, os batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Espírito Santo com fogo. Então Jesus, ele vai trazer para nós duas verdades. Ele traz duas verdades. Versículo 12. E na sua mão tem a pá. Ele limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então Jesus, irmãos, Jesus veio trazer duas verdades extraordinárias. Batismo com o Espírito Santo para aqueles que são salvos, e batismo com fogo para aqueles que não são. Não existe outro lugar que vai usar essa expressão. Não existe outra passagem. Nenhum outro lugar vai citar isso aqui. Nos diálogos, as cartas, nenhum lugar vai dizer esse batismo. Porque a sequência vai trazer para nós isso. Ele vos batizará com o Espírito Santo com fogo, e em sua mão tem a pá. Ele limpará a sua eira. Recolherá no celeiro seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Se você ler o livro de Apocalipse, você vai ver que Jesus é que executa todo aquele processo de juízo no livro de Apocalipse. Tudo ordenado por ele. É porque aqui vai fazer a separação dos que são salvos e dos que não foram salvos.
Rejeitar a salvação de Cristo. Trigo e joio são semelhantes na sua estrutura, mas são diferentes no seu final. O final é diferente, né? O trigo, o joio é igualzinho ao trigo, mas na hora da colheita que há diferença. O joio não tem grão, ele não tem grão. O joio não tem grão. O trigo tem. O joio, ele não tem peso, né? Então é só mesmo. Só tem a casca, ele é vazio. Só tem casca, não é vazio. Isso aí. Ele não tem o Espírito Santo. Então ele vai falar isso aqui. Espírito Santo no fogo. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 5, parece, as pessoas vão fugir da ira do Cordeiro. Fugirão da ira do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Cordeiro. Quantos estão, rapaz? Pode entrar, amigo. Senta aí. Então, fugirá da ira do Cordeiro. Né? Então, o que a gente aprende? A gente aprende que o Espírito Santo de Deus, ele nos garante a salvação do Senhor. Né? Então nós vemos que nessa passagem aqui, nós vemos a manifestação do Espírito Santo de Deus garantia da nossa salvação. Nós vemos a presença de Jesus Cristo, que é o pelo qual nós somos salvos, e nós vemos aqui o Senhor Deus, seu grande amor, executando o seu projeto de salvação. Seu projeto de salvação para cada um de nós. Não é? E para a gente possa ter em mente, nós somos salvos não porque a gente melhorou como pessoa, mas é porque nós entendemos o plano de salvação do Senhor e cremos em Jesus Cristo. Não é? E o Espírito Santo que habita em nós é o penhor, é a garantia. Que a gente possa cada dia crescer e ser pessoas melhores, não para ser salvo, mas ser pessoas melhores, porque nós já somos salvos. Nós já somos salvos. Que o amor de Cristo possa nos constranger a cada dia, a ser pessoas melhores. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que a palavra do Senhor esteja sempre em nós. Amém? Amém.